Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Uglio, eu sou especialista em liderança e gestão de pessoas. Eu desenvolvo gestores, diretores, CEOs, supervisores, gerentes a liderarem com excelência e superarem metas. Antes de mais nada, já dá um joinha aqui e clica aqui no canal para se inscrever para receber novidades sempre que a gente postar. Hoje nós vamos falar sobre um tema o qual o título é um tanto quanto curioso. Vamos falar sobre liderança acessível. Nesse momento, tenho certeza que você está se perguntando, liderança acessível, ter acesso ou não? Muitas dúvidas podem surgir, não é mesmo? Então, vamos para o nosso bate-papo. Uma liderança, digamos, acessível, ela é muito mais do que uma característica desejável. Eu acredito que ela é uma necessidade crucial para esse sucesso e o bem-estar da equipe. Se a gente pensar que um líder acessível, ele cria um ambiente onde todos se sentem à vontade para expressar opiniões, sem essas preocupações do que vão pensar sobre ele, sabendo que eles vão ser ouvidos e valorizados, eles vão se sentir muito melhores, como eu sempre trago aqui no canal. Isso aí não apenas fortalece a confiança e o respeito mútuo, mas também promove assim uma comunicação extremamente aberta, né? O líder acessível, ele traz essa comunicação aberta, o que é essencial para o bom funcionamento da empresa e dos seus objetivos. Por mais que o líder se esforce para ser acessível, é possível que existam muitos ruídos, eu sempre uso muito esse termo, é possível que existam muitos ruídos, tá? No ar. São probleminhas, conflitos internos que podem passar desapercebidos. Esses ruídos, eles podem estar circulando pela empresa, podem estar afetando o desempenho e a satisfação da equipe. E o líder pode não ter conhecimento sobre isso tudo, e isso vai trazer péssimos resultados. Esses sinais podem ser consequências negativas para o clima organizacional e, eventualmente, até para o resultado do seu negócio, como a gente comentou até agora. Então, o bem-estar, ele é fundamental. Vamos falar um pouquinho sobre esse desenvolvimento. Alguns dos ruídos que possam ter, não só de fofocas internas, como a gente pode vir a falar depois, a insatisfação de algum colaborador, algum conflito interno, alguma falha de comunicação, tá? Como, por exemplo, pode estar havendo alguma insatisfação sobre o trabalho da liderança. Então, alguns membros da equipe podem estar assim insatisfeitos com o estilo da liderança adotado por você ou pelo seu líder que esteja desenvolvendo, mas eles vão hesitar, de certa forma, em demonstrar essa opinião, porque isso pode se manifestar em comentários nos bastidores ou algumas atitudes, vamos dizer assim, passivo-agressivas, ou até mesmo um aumento na rotatividade dos funcionários. Então, é importante você saber trabalhar isso para que não tenha nada do que a gente comentou aqui. Outro exemplo é a sobrecarga de trabalho que algum funcionário possa estar tendo. Se ele estiver se sentindo sobrecarregado e não se sente confortável em trazer isso, temendo ser visto como incompetente ou fraco, é importante que você já saiba antes. Então, isso pode levar o aumento e o risco de erro, de baixa moral e de até ausências frequentes, se for o caso. Outro exemplo, a gente pode trazer os conflitos entre colegas. Desentendimentos, rivalidade entre os membros podem estar causando uma tensão ou prejudicando essa colaboração do time. Então, se esses conflitos não forem abordados, eles podem criar um ambiente de trabalho bem tóxico e diminuir a produtividade, não desses dois colegas que estão com esse conflito, mas do time inteiro, por perceber esse clima que não está bacana. Então, olha tudo que a gente está comentando agora, até agora, e tem mais, do que essa liderança que não é acessível, digamos, pode estar trazendo. Quando a gente não possui essa comunicação aberta, digamos assim, as metas e as expectativas não são claras, elas não vão ficar transparentes. E a equipe pode ficar confusa sobre o que é esperado dela. Isso aí pode resultar em trabalho mal executado, prazo perdido e até frustração generalizada dos funcionários. Eu já fiz uma consultoria numa empresa em que eu fiz a entrevista com todos os colaboradores e perguntei
qual é o teu principal objetivo no teu setor? E a pessoa diz, eu não sei. Ou a pessoa pode dizer, eu acho que é tal. Então, se grande parte do grupo, ou de uma equipe A, ou de uma equipe B, ou da empresa, não tem esse conhecimento bem claro, é uma grande falha, infelizmente, da liderança que não está passando isso extremamente claramente, ou por falta de ser aberta, ou por falta de não deixar isso claro, enfim, por diversos motivos, tá ok? Todo ser humano, ele é resistente a mudanças, tá? Às vezes as mudanças vêm até para bem, mas o ser humano ele fica resistente. O novo, ele é muito difícil, então essa resistência ao novo, à mudança, ela é normal e comum para o ser humano. Vamos trazer agora um pouco dessa visão para dentro da empresa. Mudar as políticas da empresa, mudar os processos ou mudar a estrutura da equipe também pode gerar essa mesma resistência e esse completo desconforto entre a equipe. Então, se essa resistência, esse desconforto, ele não for identificado e principalmente tratado, pode atrapalhar ainda mais, tá? Qualquer implementação que você esteja fazendo para que seja eficaz. Então, é muito importante identificar isso e que você esteja aberto para essa comunicação e essa conversa. Outro exemplo que a gente pode ter, eu trago muito sempre aqui, é sobre a comunicação ineficaz. Se a falta de comunicação estiver acontecendo, se ela não for clara, independente dos níveis dos colaboradores da empresa, pode ter falhas no cumprimento dessas tarefas. Então, as informações importantes podem não chegar a todos, e isso aí pode estar resultando em bastante frustração entre os membros da equipe. Relembrando então alguns dos exemplos que a gente trouxe sobre uma liderança que não é acessível, nós trouxemos aqui o fato de uma comunicação ineficaz, nós trouxemos aqui o fato de uma resistência à mudança, o que é muito comum e difícil e precisa ser tratado. Nós trouxemos aqui a falta de clareza nas expectativas. Nós trouxemos aqui conflitos possíveis entre colegas e que isso também pode refletir no time. Nós trouxemos aqui sobrecarga de trabalho e nós trouxemos aqui uma possível também insatisfação com a liderança. Vamos falar um pouquinho agora sobre resolver esses casos, de certa forma, o que a gente pode fazer, como que a gente pode fazer, o que a gente tem de solução aí, de dicas práticas para esses pontos, ok? Eu vejo que o número 1 seria incentivar a equipe sempre a compartilhar preocupações e as ideias. Isso já vai matar grande parte desses problemas que a gente comentou acima. E criar um ambiente onde essa transparência seja valorizada e esses colaboradores se sintam sempre que podem falar abertamente, vai ser importante. Tá? Estabelecer esses canais bem claros e bem acessíveis para que todos possam se expressar sem que se sintam analisados, digamos assim, sobre o seu perfil e somente sobre o seu profissional. Faça, além de oferecer, faça sempre reuniões regularmente, não só com o time, mas individualmente. Isso aí vai ser bom para você identificar possíveis ruídos desses que a gente comentou, e você vai poder discutir no bom sentido e trocar ideias sobre o bem-estar, sobre os desafios, sobre o progresso de cada um deles, tá? Dessa forma, evitando esses ruídos, pode ter certeza que todo o ambiente ele vai ser muito mais produtivo. Uma dica bacana, prática aqui, é que caso você ofereça essa acessibilidade, digamos assim, virtualmente, é que ela se faça presente, se possível, é muito importante, fisicamente. O calor humano, o olho no olho, o contato visual, ele é muito importante. Então, no virtual, isso pode acontecer, isso acontece, mas sempre alguma coisa fica perdida. Então, fisicamente, manter a porta aberta do escritório, como por exemplo, mostrar sempre que tiver no remoto que está à disposição, ok, mas esse físico ele também é muito importante, então vale a pena esse investimento daqui a pouco, se você é de outro estado, por parte da sua empresa, para que fique bem próximo da equipe. Mostrar que você está disponível para essas conversas, pode ser informalmente até, valoriza essa proximidade com o time. Outra forma para isso tudo ser resolvido é você observar o clima organizacional. Observe o clima da empresa, o clima da galera.
Entenda e fique atento aos sinais de insatisfação de cada um. Exemplo, pode ser queda no desempenho, pode ser aumento de falta, pode ser uma desmotivação visível. O importante é você ficar atento a isso tudo e, claro, atuar em cima de cada uma desses casos. Outro fato que a gente pode perceber aqui, que eu trago como dica, é ficar ligado no humor e na energia da equipe. Eu uso muito essa palavra de energia porque a energia ela entrega, digamos assim, muita coisa, positiva ou negativa. Então, se esse humor ou se essa energia não estiver bacana, é importantíssimo você intervir assim rapidamente. Eu acho que a gente pode trazer aqui um outro assunto que seria a satisfação da equipe de forma anônima, tá? Existem diversas maneiras para isso. A gente pode falar tanto da avaliação 180 graus, 360 graus, são avaliações onde você avalia o seu liderado, o liderado avalia também o líder, isso é muito bacana. Você pode fazer um Google Forms também, para que faça uma pesquisa com satisfação anônima. Enfim, você pode usar criatividade, mas o importante é você estar aberto a receber esse feedback do que a sua equipe acha de você também. Isso aí precisa de uma maturidade, de certa forma, de sua parte, mas é importante receber o que vier ali escrito para você se desenvolver. E é importante receber isso e trabalhar em cima disso, que caso venha alguma análise que você não goste. Para que não fique nada no ar, utilizar, para a comunicação ficar bem clara, é importante a gente utilizar daqui a pouco alguma ferramenta de comunicação interna. Dentro da sua empresa pode existir alguma conversa de chat, pode incentivar o bate-papo físico, como eu comentei anteriormente, não só resolver por e-mail, mas ir lado ao lado, se o assunto for mais de 5 linhas, digamos assim. Enfim, você pode criar algumas formas de como melhorar essa comunicação para que cada vez ela fique mais clara, certo? A gente comentou também sobre a empatia e a compreensão de cada um dos colaboradores e que a gente precisa trabalhar individualmente esse fato. Então, quando um problema é trazido à sua atenção, responda com calma, com empatia e disposição para entender o que aquela pessoa está passando na pele dela, porque ela pode enxergar aquela situação de uma forma diferente da sua. Então, demonstrar que você está preocupado e que você valoriza o bem-estar dela, o da equipe, e que está disposto a tomar medidas para que isso seja resolvido, é importante também. Talvez não tenhamos nem que mencionar aqui, mas eu vou dar uma pequena mencionada, que é importante você como líder sempre monitorar não só o resultado, mas o engajamento da turma. Se todos estão engajados com o mesmo objetivo. Você também pode usar alguns aplicativos de gestão, você pode fazer algumas plataformas para que você veja as métricas, a produtividade do time, se eles estão todos se dando bem, se desenvolvendo bem conforme o passar do tempo. Enfim, fica ligado sempre nisso também, tá ok? Diante de todos esses exemplos que nós trouxemos do que pode acontecer e alguns outros exemplos de como resolver, a gente pode concluir que ser um líder acessível, ele não é apenas uma questão de estar presente fisicamente ou virtualmente, como a gente falou, mas estar verdadeiramente conectado, digamos assim, com cada um dos membros da equipe. E a gente está atento a tudo que está acontecendo. Então, ignorar os ruídos que circulam pela companhia podem levar a problemas bem maiores. Isso pode afetar tanto o desempenho quanto o bem-estar da turma. E se você adotar uma postura de acessibilidade, de ser acessível a todos, promover essa comunicação extremamente aberta e implementar essas ferramentas que a gente comentou para monitorar o clima, para monitorar resultado, para conversar individualmente, para ter feedback, com certeza você vai estar fortalecendo a confiança e a motivação de cada um. Hoje a gente falou sobre muitos aspectos de um líder acessível. Alguns detalhes, alguns itens mais importantes, alguns que é bom a gente relembrar. Então, se você gostou do vídeo, dá um joinha, dá um coraçãozinho aqui, dá um like e se inscreve no nosso canal para sempre ficar ligado quando a gente postar itens novos. Tá ok? Valeu, até mais!